Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com vocês mais uma vez para meditarmos acerca da Palavra de Deus. Você já ficou magoado alguma vez? Alguém assim já pisou na bola com você, te deixou aí entristecido, coração pesaroso? Isso acontece inevitavelmente nas nossas vidas, não é? E isso acontece de ficarmos magoados e de magoarmos muitas vezes as pessoas. Mas o que fazer quando a mágoa chega? O que nós fazemos quando o nosso coração é ferido? Gostaria de meditar com vocês nesta noite uma orientação de Jesus acerca disso, do que fazer quando nós nos sentimos magoados. O que é que nós, enquanto cristãos, devemos fazer? Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 12, que nos diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes do sacerdote, ouvindo isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disserdes será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as ofensas. Esse texto que nós lemos, você vai ver 2 episódios aqui. Jesus está aí falando acerca da condição espiritual de Israel, da nação de Israel. Nós temos aqui 2 episódios, 2 eventos nesse texto. O primeiro é acerca da figueira, e depois Jesus, quando ele vai para o templo e faz a purificação do templo. Então, ele está apontando aqui nesse texto exatamente a condição espiritual de Israel. Como é que estava Israel? A condenação da figueira e a purificação do templo, eles estão falando acerca da nação sem fruto, da religião sem fruto e corrupta diante de Deus. Jesus se aproxima, no texto que nós lemos, ele se aproxima aí da figueira e ele vai procurar nessa figueira frutos, O texto vai dizer que ele
teve fome e viu de longe aí uma figueira e se aproxima. Aquela figueira, ela tinha folhas. Parece que essa figueira, ela estava se destacando das demais. Folhas, frutos, não é? Os frutos tinham lá a sua estação, né, o seu tempo próprio para aparecer. Certamente ali nós teríamos frutos dentre alguns meses, né, nos meses de junho, agosto, dezembro. E as folhas eram um prenúncio disso, de que os frutos estariam ali, se destacando das demais, que certamente estavam sem folhas. Aquela aparentava diante das outras, né, muito mais majestosa, ela estava ali se destacando, se sobrepondo-se às outras. A presença das folhas pressupõe frutos, mas ela estava apenas aparentando algo. Ela tinha apenas uma pompa. Jesus diz que ela ficaria seca desde a raiz e nunca mais daria frutos. O que é isso? A nação se orgulhava, a nação tinha uma aparência, uma religiosidade. Mas estava longe de viver o relacionamento com Deus, como o Senhor esperava, como Deus esperava, como o Senhor da nação esperava. Havia corrupção. Jesus chega no templo, não é? E ele faz isso, né? Ele entra no templo, ele começa a expulsar aqueles que estavam ali, fazendo da casa de Deus um local apenas de comércio, um local de comércio, melhor dizendo. E ele vai dizer: olha, a casa do meu pai há de ser casa de oração e não o que vocês estão fazendo, não um covil de ladrões. Um templo bonito, um templo suntuoso, mas o que estava passando ali por dentro daquele templo cheirava, apresentava podridão. A nação sem frutos, a religião corrompida. E aí Jesus começa a ensinar algumas coisas para eles, né? Eles veem que a figueira, né, no dia seguinte eles passam lá e eles veem a figueira seca, né, desde a raiz. Pedro lembra daquilo que Jesus havia dito e disse: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se, ela está seca. Jesus olha para aquele grupo, né, para o seu grupo e diz: olha, tenham fé em Deus. Vocês precisam crescer nisso. Tenham fé em Deus. E aí Jesus começa dizendo: olha, em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, isso vai acontecer. Se você pensar, o público que estava ali ouvindo Jesus é composto por judeus. No imaginário, né, de um judeu, o monte era algo que não podia sair do lugar, que não podia se mover em hipótese alguma. Jesus está dizendo: olha, se vocês desenvolverem aí essa fé em Deus, até isso que para vocês é algo que não pode se mover, não pode sair do lugar,
pode ter certeza que Deus fará mover. Vai sair daqui. Jesus não está ensinando a eles aqui, né, como muitas pessoas, né, que aquilo, se você tiver fé, o que você disser para acontecer, vai acontecer. Não é fé na fé. A fé precisa estar depositada em Deus. É em Deus que a sua fé é fé em Deus. E aí aquele que tem esse relacionamento, que tem essa comunhão com o Senhor, esta sintonia com o Senhor, vai estar cumprindo exatamente aquilo que Deus quer, como Jesus fez. Aí Jesus vai tocar em um ponto bem delicado, que eles precisariam estar atentos, que eles precisariam voltar os seus olhos para esta questão e dar a importância que Deus dá. Nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, as palavras ásperas, aqueles gestos que você não esperava, a falta de alguém, quando faz algo que você não espera ou quando deixa de fazer algo que você espera. Muitas vezes a forma difícil, a forma áspera de tratar o outro ou maltratar o outro, né? A forma como maltrata o outro. Isso vai começar a entrar no coração e as mágoas e os ressentimentos, eles passam a ser gerados. Mas Jesus sabe exatamente o que a mágoa pode fazer no coração humano. Ele sabe exatamente, Deus também, daqueles estragos que essas questões podem trazer à vida do outro. A mágoa mata. Ela vai aí tomando conta do corpo como um veneno que percorre. E aí as pessoas ficam doentes. Tanto o corpo fica enfermo quanto a alma. Jesus vai dizer, olha, quando vocês estiverem orando, aí vocês ficaram aí encantados com a história de falar para o monte. Mas quando vocês estiverem orando, quando vocês estiverem pedindo as coisas ao Senhor, vocês devem crer que o Senhor é poderoso para fazer, mas vocês precisam pensar em algo também. Vocês precisam pensar no perdão. Por isso, vos digo que quando vocês estiverem orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém. Vocês estão aí querendo crescer e devem querer crescer nesse relacionamento com o Pai. Mas vocês precisam entender que o relacionamento com os semelhantes não pode estar quebrado. Então você tem alguma coisa contra alguém? Você tem alguma mágoa, algum ressentimento? Você precisa livrar-se disso. Você precisa pegar essa mágoa e retirar de você. E como é que você faz isso? Liberando perdão. Você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar a dívida,
a ofensa, a mágoa. Já assinou alguma promissória? Quem está com a promissória, quem tem aquela promissória, sabe que alguém lhe deve. Está ali o nome escrito. Quando alguém faz algo contra você, ela lhe deve, sim. Ela errou com você. Liberar perdão é rasgar a promissória, é rasgar a dívida. Perdão é algo divino. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam perdoar. Porque é assim que o Pai de vocês, que está nos céus, vai perdoar as vossas ofensas. E vocês precisam entender que se tiverem um posicionamento diferente desse, se vocês não estiverem dispostos a perdoar o semelhante, como é que vocês esperam que Deus perdoe as ofensas de vocês? Não viva aí nesse poço de mágoas. Deixe aí que o perdão possa entrar, penetrar e tirar você desse ressentimento, para que você consiga desfrutar aí da graça, do perdão, da bondade de Deus. O perdão precisa ser liberado para que o seu interior viva em paz. O perdão abre a porta e diz para o seu ofensor: vá em paz. Eu não quero carregar você preso dentro de mim. Vai em paz. O perdão abre esta porta, coloca em liberdade aquele que por direito você poderia mantê-lo preso, já que ele lhe magoou, já que ele lhe feriu. Mas você prefere abrir mão do seu direito para que o outro possa ir e você viver em paz, para que a sua mente tenha serenidade, para que a sua alma consiga descansar, ficar quieta. É para ficar doce e não azedo, porque a mágoa azeda a alma. Orientação de Jesus para os seus: liberem perdão, sem medida. Perdão traz refrigério. O perdão traz refrigério a quem foi ofendido. Traz cura para você.
produz N benefícios para quem é perdoado. Mas é para você que o Senhor está dizendo: perdoe. É aquele que foi magoado, é o que foi ferido, é o que foi enganado, é o que foi deixado para trás. É aquele que viu as promessas serem quebradas. Você tem alguém para perdoar hoje? Seja diligente nisso. Nós não podemos viver uma religião aí com folhas, sem frutos. Nós não podemos viver aí uma religião de templo bonito, de exterior bonito, mas com o interior comprometido, apodrecido pela mágoa. Precisamos liberar perdão. Precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor, não carregando fardos, pesos, pessoas presas, porque magoaram, nos feriram. Eu vou perguntar mais uma vez. Você tem alguém para perdoar, para abrir a porta e deixar ir? Seja diligente. Encontre agora a chave. Abra a porta e liberte. Libere perdão. Você, sem dúvida, será curado, restaurado, consolado e visitado. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, os perdoe as ofensas. Que o Senhor te ajude a liberar o perdão, a ser uma árvore de folhas belas, mas de frutos, e frutos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.